E aí galerinha, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui pra gente resolver uma prova super bacana, né? Uma prova com 5 questões de biologia, que é o segundo dia da prova da Unifesp. Tá? De uma forma geral, foi uma prova muito legal, uma prova bem bonita, uma prova bem elaborada, não teve nenhum tipo de pegadinha nas questões, tá? Foram questões justas, tá legal? Então vamos lá. Esse vai ser um vídeo curtinho porque nós só temos 5 questões, as questões são bem simples de resolver. Tá bom? A questão de número 1 fala o seguinte: algumas amebas podem causar doenças ao ser humano. A entamoeba histolítica geralmente convive bem com a nossa espécie, não causando disfunções orgânicas, mas em determinadas condições ela se torna patogênica e causa amebíase, que pode provocar diarreia, anemia e até a morte. Bom, letra A. Caso a ameba entamoeba histolítica fosse inserida em um recipiente com água marinha, ela não sobreviveria. Por que isso ocorre? Bom, a água marinha é um meio altamente concentrado. Então, se você pegar a ameba e colocar ela em um meio de maior concentração, se vocês lembrarem lá do processo de osmose, transporte de água do meio menos concentrado para o mais concentrado. O que acontece com essa ameba? Ela começa a perder água em um meio hipertônico. Perdendo água em um meio hipertônico, em um meio de alta concentração, ela morre desidratada. Letra B. Cite a fase do ciclo de vida da entamoeba histolítica na qual ocorre o contágio do ser humano. Ocorre o contágio do ser humano quando ele ingere os cistos dessa entamoeba histolítica. Explique por que pessoas com quadros mais graves de amebíase podem desenvolver a anemia. Porque os casos graves, né, de amebíase acarretam em hemorragias intestinais. Essa hemorragia intestinal permite com que a pessoa desenvolva um quadro de anemia. Tá legal? Então essa é uma questãozinha bem simples, uma questãozinha de parasitologia. Questão do número 2, ela fala de uma síndrome. Né? Então ele fala lá, a síndrome de Carter é um distúrbio genético que impede a síntese da proteína dineína, necessário à função dos microtúbulos. Bom, o que o microtúbulo vai fazer na célula? O microtúbulo, por exemplo, vai formar cílios e flagelos. Sem dineína, algumas estruturas celulares, que são essas que eu citei, não se movimentam, como aquelas presentes em vias respiratórias, então são os cílios que você tem na sua via respiratória. Nas paredes da tuba uterina, você tem cílios lá também que fazem a locomoção do gameta feminino, né? E nos espermatozoides, que são um flagelo, né? Causando prejuízos à eliminação de muco pelos brônquios e à fertilidade masculina e feminina. Letra A. Cite 2 estruturas celulares, uma presente nas vias respiratórias. São os cílios. Ponto. Ele está pedindo para você citar, não é cite e explique. E outra nos espermatozoides. Flagelo. Ponto. Que tem um movimento prejudicado pela falta de dineína. Então é basicamente citar essas 2 palavrinhas, respectivamente, cílios e flagelos. Letra B. Por que uma mulher portadora da síndrome tem maior chance de desenvolver uma gravidez na tuba uterina? Porque quem faz o deslocamento do gameta feminino até o útero, né, são esses cílios. Como esses cílios não estão sendo formados, esse gameta pode acontecer ali e o processo de nidação ocorrer na tuba uterina. Tá? Então o processo aí de encontro de gametas aconteceria na tuba uterina e, eventualmente, não ocorreria o deslocamento, né, desse óvulo agora fecundado até o útero para ele ser implantado. Então o espermatozoide vai até lá, fecunda, em vez de ocorrer o deslocamento, né, todo o processo de desenvolvimento ocorre então lá na tuba uterina. Tá legal? Explique por que a medicina reprodutiva pode fazer com que o homem com essa síndrome seja pai. Aqui, galerinha, é basicamente você falar da fertilização in vitro, né? Então, um homem que tem essa síndrome, o espermatozoide dele não é viável. Ele não consegue se deslocar até o gameta feminino. Se você faz uma fertilização in vitro, né, o flagelo nessa situação, ele acaba não sendo necessário, né? Porque você vai fazer uma manipulação em laboratório, permitindo com que essa fecundação ocorra. Tá legal? Então, uma questãozinha muito bem elaborada também.
Questão de número 3, ela traz um gráfico para a gente, né? Então ele fala o seguinte, ó, ao longo da diferenciação de uma hemácia, a partir do eritroblasto, a célula sintetiza hemoglobina, perde seu núcleo e organelas e migra para a corrente sanguínea. Então é uma informação importante, perde o núcleo, perde organelas, né? No citoplasma de uma hemácia adulta, existe cerca de 250 milhões de moléculas de hemoglobina. Cite a organela responsável pela produção de hemoglobina. Bom, a organela responsável é o ribossomo, né? Porque ribossomo é responsável pela síntese proteica. Em que local do corpo humano adulto são produzidos os eritroblastos? Eritroblastos são produzidos lá na sua medula óssea vermelha, tá legal? Onde ocorre a diferenciação a partir de células-tronco. Letra B é a alternativa que trabalha com o gráfico, né? Ela fala o seguinte para a gente. Suponha um experimento em que uma hemácia adulta foi colocada em um tubo de ensaio e mantida fechada em contato com um certo volume de gás oxigênio. O volume de gás oxigênio foi monitorado, visando verificar o consumo desse gás na síntese de ATP. Então ele quer saber como que ocorre o consumo, né, de oxigênio pela hemácia para produzir energia. Considere o gráfico que ilustra 3 possíveis variações do consumo de oxigênio durante o experimento, né? Então ele tem 3 curvas, curvas 1, 2 e 3, e uma delas é a curva correta. Qual curva do gráfico representa o consumo de gás oxigênio utilizado no processo metabólico e realizado pela hemácia adulta para sintetizar ATP? Vamos voltar no texto? O que o texto está falando? Que durante a formação da hemácia, ela perde organelas. Organela responsável pela produção de ATP a partir de consumo de oxigênio é a mitocôndria. Se perdeu mitocôndria, não tem consumo de oxigênio. Então a curva que representa este consumo é a curva 1, na qual a quantidade de oxigênio se mantém sempre a mesma. Como que você justifica? Nesse processo de formação da hemácia, ocorreu a perda das mitocôndrias, né? O que acarreta no não consumo, né, de gás oxigênio. Legal? Uma questãozinha bem bonita também. Talvez seja o item mais difícil da prova inteira, né? Porque você teria que lembrar essa estrutura da hemácia. Próxima questãozinha, questão de número 4, uma questãozinha de ecologia, né? Então ela vai falar um pouquinho de relações ecológicas, vai falar um pouquinho de ciclo do nitrogênio para a gente. Ele traz um texto, né, que era esperado também, tá legal? Que fala um pouquinho sobre o incêndio do Pantanal. Então ele fala lá, ó, o incêndio do Pantanal está devastando a fazenda de São Francisco, santuário que concentra 15% da população livre de espécies de arara azul. E aí tem o nome da espécie. Ameaçada de extinção. A propriedade já perdeu 70% dos cerca de 25 mil hectares, quase tudo vegetação nativa. O motivo da concentração de araras na fazenda era a associação entre esses animais, o acuri, que é um tipo de palmeira que produz fruto com polpa, então provavelmente a arara come esse acuri, né? E os bois. Além das queimadas, era comum ver as araras perto dos bois para se alimentar. O gado vai para a mata, come a polpa do acuri e deixa o fruto disperso no chão, que é comido pelas araras azuis. Então, em outras palavras, né, a arara azul ela está comendo aí um resto que foi deixado pelo gado do acuri. O incêndio está provocando um impacto enorme sobre a flora e a fauna do Pantanal e poderá comprometer a fertilidade do solo, com prejuízo à produção agrícola local e à produção de plantas forrageiras que alimentam o gado. Bom, letra A. Cite a relação ecológica que ocorre entre o gado e as araras azuis. Gente, a relação ecológica é o comensalismo, né? É uma relação na qual um organismo se alimenta de restos deixados por outros. Você deve lembrar, por exemplo, daquela relação que existe entre o tubarão e a rêmora. A ideia aqui é a mesma. Tá? Então ele está pedindo só para citar. Então você coloca lá, comensalismo, ponto. Na teia alimentar, da qual essa espécie fazem parte, qual é o nível trófico ocupado pelas araras? Tá?
Gente, o nível trófico ocupado pelas araras é o segundo nível trófico, porque ela age como um consumidor primário, né? O primeiro nível trófico é do produtor, que no caso é o, deixa eu ver o nome aqui, o acuri, tá legal? O segundo nível trófico, né, é o do consumidor primário. Quem come o acuri? Bom, quem come o acuri é o gado, que também é um consumidor primário, só que a arara também come isso, e ela também é um consumidor primário. Consumidores primários ocupam o segundo nível trófico, porque o primeiro é sempre do produtor. Tá legal? Observa que ele também só está perguntando qual é o nível trófico. Então você não precisa ficar explicando. Tá? Letra B. O fogo interrompe drasticamente todas as etapas do ciclo do nitrogênio e, consequentemente, reduz a produção agrícola. Agora sim, explique. Tá vendo? Como o fogo interrompe as etapas do ciclo do nitrogênio. Bom, o fogo interrompe as etapas do ciclo do nitrogênio pelo fato de que para esse ciclo acontecer, você precisa de uma série de bactérias que estão no solo. Bactérias fixadoras, bactérias que fazem amonificação, conversão de nitrito a nitrato. Né? Essas bactérias em contato com alta temperatura, elas morrem. E qual a relação disso com a baixa produção agrícola? Plantas, para se desenvolver, precisam de nitrogênio. Por exemplo, essa plantinha que está aqui atrás, né? Ela precisa de nitrogênio. Logo, se no solo não tiver essas bactérias que fazem o ciclo do nitrogênio se completar, a planta não absorve o nitrogênio, logo ela não se desenvolve e a produção agrícola é afetada. Tá legal? A questãozinha é bem legal também. E para finalizar, uma questãozinha de genética. Né? Eu não vou usar a lousa, porque ele traz para a gente aqui o cladograma, ele traz para a gente o heredograma e é suficiente para a gente resolver. Então ele fala lá, ó, analise o heredograma no qual estão indicados os tipos sanguíneos do casal Gustavo e Thalita e sua filha Aline, de acordo com os sistemas ABO e sistema RH. Para quem não lembra, sistema ABO é o sistema que fala se o seu sangue é A, B, AB ou O. Sistema RH vai dizer se o seu sangue é positivo ou negativo. Letra A. A presença ou não dos tipos de aglutinogênios nas hemácias que são determinados geneticamente permite identificar os grupos sanguíneos para o sistema ABO e RH. Uma introduçãozinha. Indique o genótipo da irmã de Thalita quanto ao sistema ABO. Então ele quer saber qual é o genótipo da irmã de Thalita. Se você olhar aqui no heredograma, ele dá uma informação para a gente, que a Thalita ela é B negativo. Então o que a gente sabe em relação ao sistema ABO? Que ou ela é IB, ou ela é IB-izinho. Em outras palavras, ou ela é homozigótica, ou ela é heterozigótica para o sistema ABO. Então, ou ela vai ser IB-IB ou IB-izinho. Como que a gente vai descobrir isso daí? A gente precisa ver os pais. Olha a mãe, né, da irmã de Thalita. A mãe da irmã de Thalita é do sangue O. Então, ela é izinho-izinho. Logo, ela só pode doar um alelo para a irmã de Thalita. E esse único alelo que ela pode doar para a irmã de Thalita é o izinho. Logo, a irmã de Thalita tem o genótipo IB-izinho. Tá legal? Observe que ele não pergunta em relação ao sistema RH. Não pergunta se ela é errão, ou errão, ou errim. Tá? Mas, só de curiosidade, como ela é do sangue negativo, obrigatoriamente ela é errim. Tá? Ainda o item A pergunta: qual característica fenotípica impede Thalita de gerar um filho com eritroblastose fetal? Eritroblastose fetal é uma doença que ocorre quando a mãe é do sangue RH negativo. Então, qual é a característica fenotípica? O fato dessa pessoa ser do sangue positivo. Tá legal? Então, a pergunta fala assim, ó, qual característica fenotípica impede Thalita de gerar um filho com eritroblastose fetal? A característica que impede ela de gerar é o fato de Thalita ser do sangue positivo e não do sangue negativo. Tá bom? E para finalizar, letra B. Suponha que a Aline necessite de uma transfusão de sangue e que o seu pai, né, o pai é o Gustavo, né, o sangue B negativo, sua mãe, A positivo, e a avó materna, ela é O negativo.
tenham se prontificado a doar sangue a ela. Se a transfusão fosse realizada, o sangue recebido dessas 3 pessoas doadoras teria suas hemácias aglutinadas de imediato? Justifique a sua resposta. Quando ocorre a aglutinação? Né? Quando a aglutinina reage com o aglutinogênio. Então, por exemplo, se a aglutinina anti-B entrar em contato com o aglutinogênio B, você tem aí uma aglutinação. Bom, o que a gente sabe? A gente sabe que a Aline, ela é do sangue A. Se a Aline receber sangue do pai, que é o Gustavo, Gustavo é do sangue B, né? A Aline, por ser do sangue A, ela produz aí, ela apresenta, né, no organismo dela a aglutinina anti-B, né? Se ela recebe sangue B, você tem então uma aglutinação, porque o anti-B vai reagir com o aglutinogênio B presente no sangue do Gustavo. Legal? Então o único momento aí onde nós temos essa aglutinação é no sangue do Gustavo. Tá? Claro, né, galera? A gente está levando em consideração aqui que a Aline, ela não recebeu nenhuma transfusão de sangue, né, de pessoas que são de sangue positivo, né? Então ela ainda não tem anti-RH. Como o texto não fala nada disso pra gente, a gente está considerando apenas aí a parte do sistema ABO. Legal? Então era isso, galerinha. Uma prova bem tranquilinha, tá? Como eu disse anteriormente, não tem nenhuma pegadinha aí no meio de tudo isso, tá? Curtam, compartilha aí para as outras pessoas também poderem assistir. Se tiverem dúvidas, deixem no comentário, a gente conversa posteriormente. Tá legal? Então, aquele beijo, aquele abraço e até mais. Tchau!